Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos uma gravação que fizemos na semana passada no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, com Alexandre Lima, presidente da UNIDA, que é a União dos Produtores de Cana do Nordeste, onde ele nos relata de que maneira ele conseguiu assegurar um benefício aos produtores de cana da região Nordeste do Brasil. E na sequência nós vamos conversar aqui nos nossos estúdios com Antônio Vitor, que é presidente do Sindicato da Indústria da Alimentação de Sertãozinho e Região, é vice-presidente da Força Sindical São Paulo e é também diretor de Relações Internacionais da Força Sindical Nacional. Então vamos começando o nosso programa com a gravação que fizemos com Alexandre Lima. Presidente, o senhor representa 23 mil fornecedores de cana de quantos estados nordestinos? Dos 9 estados nordestinos. A maioria desses produtores se concentram mais em Alagoas e em Pernambuco e 95% deles são agricultores, pequenos agricultores de agricultura familiar. Para esse ano está segurado já a subvenção por parte do governo federal? Olha, está segurado por lei, mas não tem dotação orçamentária. O nosso recurso está saindo do Tesouro Nacional e o Tesouro e o governo federal diz que não tem recurso para pagar nossa subvenção. Eu queria que o senhor resgatasse para nós a história que fez com que o senhor, como líder dos fornecedores de cana, dessas 23 famílias no mínimo que nós temos aí no Nordeste, como é que o senhor fez para conseguir que fosse pago, liberado esse subsídio no ano passado? O ano passado teve um processo um pouco traumático. Nós tivemos a nossa subvenção aprovada na Câmara e no Senado por unanimidade, foi para a sanção presidencial. A presidente Dilma ela vetou nossa subvenção, foi a 4ª subvenção. Então nós fizemos uma grande mobilização a nível de Nordeste, colocamos 4 mil produtores em Pernambuco para fazer um grande ato de protesto na inauguração da Arena Pernambuco. Mas estávamos aqui em Brasília quando o deputado Pedogênio, que é o deputado do PT, que é ligado a nós lá no setor, ele fez um pleito a nós, pedindo para que nós revêssemos essa situação e marcou uma reunião com o ministro Mânica na Fazenda, que solucionou a situação. Em vez de R$10 que a presidente vetou, o governo nos ofereceu R$12. Então, em vez de um protesto que nós iríamos fazer na Arena Pernambuco, nós fizemos, na realidade, um agradecimento na nossa associação. A presidente foi com 4 ministros, o presidente do Senado, e o governador do estado de Pernambuco, então ainda Eduardo Campos. E os produtores de etanol do Nordeste também foram beneficiados? Os produtores de etanol também foram beneficiados com esta, foi a primeira vez, os produtores independentes era a 4ª, e os produtores do Nordeste foram beneficiados de etanol pela primeira vez. Nessa última agora, que é justamente a lei 12.999 e a 13.000 de etanol, é essa que nós estamos com dificuldade de recurso. Já chegamos ao limite de esgotamento de esperar o governo com relação a essa situação. Estamos também já programando uma manifestação de protesto contra a presidente na inauguração da destilaria Abreu e Lima. A expectativa que o senhor tem para esse início de safra, que nesse momento começa na região Nordeste do Brasil? Olha, no Nordeste a safra vai ser um pouco melhor que o ano passado, mas os preços piores que o ano passado. A política econômica que o governo federal faz para o setor é desastrosa, tanto aqui no Centro-Sul como lá na nossa região nordestina. O senhor acredita que é necessário um protesto para que a presidente mostre sensibilidade para atender a reivindicação dos produtores? Olha, a gente fará tudo para que isso não aconteça. Amanhã estou indo para Brasília para tentar mais uma vez negociar com o governo para ver se há liberação do recurso. A subvenção pode ser paga até o final de 2015, o governo está dizendo que vai pagar em 2015, mas nós não conseguiríamos honrar nossos compromissos com os bancos e com os nossos trabalhadores se essa subvenção não sair. Então, infelizmente,
é uma situação que a classe, os 23 mil produtores e esses que mais necessitam, pressiona as entidades de classe. E como nós somos representantes dele e somos líderes deles, temos que tomar uma posição com relação a essa situação. Tá ótimo, muito obrigado. De volta agora aos nossos estúdios com o Antônio Vitor. Vitor, muito obrigado por atender ao nosso convite. É sempre um prazer muito grande tê-lo aqui para a gente poder conversar um pouquinho, não só sobre a situação dos trabalhadores, e não só também sobre a cadeia produtiva sucroenergética, mas falando um pouquinho também de economia do Brasil. O prazer é meu, Ronaldo, eu que agradeço, viu, mais uma vez de poder estar aqui. E toda vez que a gente vem aqui, que eu venho aqui, a repercussão é muito boa, né? Eu recebo muitos e-mails, pessoal agradecendo e cumprimentando. Então isso só mostra a audiência que o programa tem. Muita cobrança também, porque você tem sido muito incisivo, enfático. Às vezes você não consegue agradar todo mundo, né? Então às vezes a minha fala às vezes agrada, às vezes desagrada, mas é a minha opinião. Você construiu toda a sua trajetória no sindicalismo a partir de Sertãozinho e trabalhando ativamente em defesa da cadeia produtiva sucroenergética. Eu tenho dito e repito, tenho falado isso nos meus programas, tenho escrito isso também. Você já fez muito mais pelo setor do que se nós juntássemos todos os presidentes de sindicatos patronais fizeram pelo setor. Porque você conseguiu, nessas últimas décadas aí, realmente, graças à sua visão estratégica, ao seu senso de responsabilidade, você conseguiu sempre defender com muita competência essa cadeia produtiva sucroenergética que está aí numa situação muito difícil. Como é que você analisa esse depoimento que nós gravamos com o Alexandre Lima, presidente da Unida? Então, eu acho que só mostra, Ronaldo, a força do Nordeste, a força dos representantes do Nordeste, né? Que é totalmente diferente do nosso aqui. Os nossos aqui são muito soft, né? Muito light. Né? Então o pessoal, eu acho que em determinados momentos o líder, ele tem que liderar e para liderar às vezes ele precisa ser agressivo, né? Ou seja, eu sempre achei que a melhor arma, a melhor defesa é o ataque, né? É você estar na linha de frente. Então essa é a função do líder, o líder tem que liderar, né? Então eu acho que essa conquista que o Nordeste teve em detrimento do Sul e do Sudeste é exatamente pela força da liderança, né, que tem lá no Nordeste. Então só vem provar que ali se apertar sai. O fato é que as nossas lideranças aqui patronais, né, da cadeia produtiva, eles não querem apertar. Eles querem que o milagre aconteça, eles querem que caia do céu e do céu não vai cair. Quer dizer, tem que tirar a bunda da cadeira, com o perdão da palavra, e ir para a luta, e trabalhar. O fato é que a cadeia, a cadeia produtiva, um elo não tá tracionando. Sabe, eu sou mineiro, e sou mineiro do tempo do carro de boi. Carro de boi, se um ou dois ali no meio não tracionar e não puxar, atrapalha os outros todos. Então, dentro da cadeia produtiva, é extremamente importante que todos os elos funcionem. E um elo não está funcionando, que é o elo patronal. Eles estão deitados em berço esplêndido, né? Eu acho que alguns deles têm dinheiro para a quinta geração, né? Então estão tranquilos por isso, mas eu só tenho que cumprimentar, né, as lideranças nordestinas, aí, o pessoal do Norte, que realmente conseguiu o objetivo deles, que era que tivesse lá um preço majorado através de subsídio, seja lá do que for. O fato é que o dinheiro entrou na conta do produtor de cana e do produtor sucroenergético nordestino, o que não aconteceu aqui. E ficou muito claro também, Antônio Vitor, que a presidente Dilma, é uma característica dela, que no enfrentamento ela recua. Por isso que eu estou falando que a melhor arma é o ataque, né? Então eu acho o seguinte, ela buscando a reeleição. Não sei se talvez hoje teria esse poder de punch, né? Que conseguiria com a mesma eficácia, porque o que queria já teve, que foi a reeleição. Então, mas eu acho o seguinte, quando a política brasileira, a política nacional, e falo isso porque já fui político, a pressão é fundamental. Se quiser ter mudança, se quiser ter qualquer coisa, é pressão, é na pressão. Então, vamos rememorar um pouquinho. 2011 você
você trouxe o Danilo Pereira da Silva, seu colega, nosso presidente da Força Sindical do Estado de São Paulo, numa reunião com a Désio José Marques, à época presidente do SEIS. Exatamente. O vice-presidente, que é o atual presidente, o Tonho Toniello Filho, Tonho Toniello, presente à reunião também, e o nosso secretário municipal da Indústria e do Comércio, Relações do Trabalho, que era o Marcelo Pellegrini. Marcelo Pellegrini, representando a Prefeitura Municipal. Vocês organizaram uma reunião no SEIS-IBR, reunião que teve repercussão nacional, porque os jornais todos da capital, de São Paulo e do Rio de Janeiro e de Brasília repercutiram a notícia, onde pela primeira vez, o valor deu muita importância à carreira. Pela primeira vez se falou retomada dos investimentos da cadeia produtiva sucroenergética. Exatamente. Você chamou atenção, isso foi iniciativa sua, você chamou atenção da gravidade de uma situação que já se vislumbrava. Eu lembro que em 2011, 2010, em todos os primeiros de maio, você tinha um momento determinado, não era só um show, não era só alegria, uma boa música para o trabalhador, seus familiares e para a comunidade como um todo, mas tinha sempre uma reflexão. Um momento de reflexão. Um momento de reflexão onde você chamava a atenção da necessidade de se trabalhar em prol da retomada dos investimentos da cadeia produtiva sucroenergética. E em defesa da indústria nacional. Em defesa da indústria nacional. Lá atrás você teve o grito pelo emprego e pela produção das indústrias. Eu estou achando que logo eu posso começar a montar aí um salão de cartomante, porque tudo isso que está acontecendo hoje, nós vislumbramos lá atrás. É verdade. Né? Não era tão difícil imaginar que ia acontecer hoje, porque estava escrito lá atrás, estava desenhado. Ou seja, se plantou lá atrás, agora está colhendo. Mas, a bem da verdade, não estamos falando só você e eu, um estúdio fechado, e o nosso telespectador. Né? Você deve se sentir um pouquinho desiludido, porque apenas um empresário efetivamente apoiava o que você dizia, que é o Toninho Toniello, você sempre tem dito que é um empresário diferenciado, divisor, no meio dos outros empresários. Agora o resto ficou realmente olhando, assistindo passivamente, esperando acontecer. E aí nós temos Simisa Recuperação Judicial, a notícia da semana passada, Fusitec fechou, encerrou suas atividades, todas as indústrias demitindo seus trabalhadores, muitas das quais sem dinheiro para pagar os encargos sociais. O que é pior ainda, porque demitir é o fluxo normal, entra, sai e tal. Agora, o problema é quando demite em massa e não paga. E não paga porque não é que não quer pagar, são empresários sérios, são pessoas sérias, não paga porque não tem como pagar, não tem pedido, por consequência não tem giro, não tem caixa, né? Então, eu fui funcionário da Simisa, a Simisa nasceu dentro da usina São Geraldo, eu fui um dos que ajudou a Simisa a nascer, né? Fui torneiro na Simisa, então, pessoal, eu vejo. E hoje eu vejo com muita tristeza, é mais um anel que está se indo. Né? O anel, o que eu digo, vão-se os anéis e fica-se os dedos. Agora está indo, até os dedos estão indo junto, sabe? Então, Ronaldo, o que a gente tem falado, e você é testemunha disso, que você é um batalhador nesse setor aí, que eu não conheço outro jornalista, outra pessoa, que se debruça e se dedica e se especializou nesse setor como você. Então, aí quando você fala do Toninho Toniello, realmente é a única pessoa que abraça essa causa, né? E é um dos poucos empresários que, se deixar a usina, tem N coisas para cuidar, mas sempre se dedicou a isso. E a gente não vê, o que às vezes me chateia, porque nós somos uma cadeia produtiva. Nós somos os trabalhadores, o fornecedor, os usineiros, e o pessoal do bem de serviço, os prestadores de serviço, as metalúrgicas e tal. E aí a gente vê que a gente tenta aglutinar isso, tentamos juntar essa cadeia produtiva. O que me chateia, às vezes, eu estar em Brasília, cuidando de uma outra coisa, que nem sempre eu vou lá a Brasília só pelo setor sucroenergético, e aí eu vejo algumas lideranças do setor sucroenergético andando igual barata tonta dentro dos corredores do palácio. Ou seja, vão lá puxar saco, vão lá lamber bota, sabe? Não vão se impor como um setor produtivo, um setor que gera muito emprego. Não vão. Então o que está faltando
Eu acho que o que falta é o empresário voltar a liderar o setor. O empresário, o dono de usina. Me lembro aqui, faço jus aqui ao seu Menéses Balbo. O seu Menéses foi presidente do sindicato, o seu Menéses era presidente da Única, o seu Menéses cuidava. Por quê? Porque ele sentia, agora não, eles contratam um profissional para ser o superintendente. E esses superintendentes nunca, eles são profissionais, para ele tanto faz ele estar ali, como amanhã ele está em outro, e a coisa não flui, sabe? Eu não vejo a coisa caminhar, então está faltando liderança, falta liderança do lado empresarial, sabe? Liderança que realmente se comprometa em resolver o problema do setor. E não é ir lá bajular, não. Nós temos que ir lá e dizer para a presidente que esse setor é extremamente importante e que ela tem que olhar para o nosso setor. Sabe, hoje nós estamos com um problema seríssimo. A usina Santa Rita está sem pagar, a usina São Domingos está sem pagar, a usina Carolo está sem pagar. A usina São Domingos é um grupo de 4 usinas, Ronaldo, do grupo Virgulino. Está todo mundo sem receber. São 4 usinas. A usina Santa Rita, aqui em Santa Rita do Passa Quatro, sem receber. O pessoal está tudo sem receber salário, sem nada. Então, a usina Carolo aqui, ó, vizinho. Tudo isso a gente falava lá atrás, né? Que isso ia acontecer. Ia acontecer, exatamente. Que isso ia acontecer. Se prepare, porque isso vai acontecer. Nós nos preparamos, os trabalhadores se preparou e, infelizmente, o setor aí, os usineiros estão deixando ir à bancarrota, infelizmente. Um outro dado relevante foi quando você, no mesmo ano de 2011, você no início da safra, aliás, a safra não tinha nem iniciado, era fevereiro, você anunciou, fez uma coletiva de imprensa e anunciou aí que no seu radar 30 usinas deixariam já de moer em 2011. Isso só aqui, só no estado de São Paulo. Isso. E aí você foi, eu mesmo fui, eu fiz a matéria, e eu mesmo recebi e-mails pouco educados de certas lideranças da cadeia produtiva socio-energética. Eles acharam que a gente estava gorando o setor. Exatamente, falando isso. Como é que você abre espaço para uma declaração tão irresponsável como a do Antônio Vitor, que 30 usinas estariam deixando de moer? Pois bem, nós estamos terminando a safra 2014-2015, foram 60 usinas que encerraram suas atividades. Segundo Antônio de Pada Rodrigues, diretor técnico da Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar, no ano que vem outras 30, vamos chegar a 90. Afora 70 usinas que estão em recuperação judicial. E aí você agora está acrescentando nomes novos de usinas que moeram, não estão em recuperação judicial, mas não estão pagando nem salário. Não estão pagando, e por consequência não vai moer. E quando a empresa, a usina ou qualquer outra empresa entra em recuperação judicial, outro dia nós conversávamos com o Dr. Márcio Pereira, que a meu ver, é o suprassumo em termos de advocacia empresarial e tributária. E tributária. E eu perguntava para ele, Dr. Márcio, quantas empresas que entrou em recuperação e saiu? Ele falou assim, eu nunca vi nenhuma. Verdade. Eu nunca vi nenhuma. E nós estamos aí batalhando com a Carola, aprovamos agora o plano de recuperação e na luta, mas não estamos vendo luz no fim do túnel. Você nunca deixou de responder com a sua franqueza, que é a sua marca. Eu vou lhe fazer uma pergunta cara a cara. Direto, vamos lá. É verdade que o sindicato que você preside, ele está incluído o nome do sindicato no rol dos credores da usina Carolo? Nós somos credores lá. Mas como que o sindicato pode ser credor de... E o que é pior, por quê? Porque eles descontam as mensalidades dos trabalhadores, eles nos devem imposto sindical, descontou dos empregados e não pagou o sindicato. Então, na Assembleia com os credores, nós estávamos lá com 2 votos. Um pelos trabalhadores e o outro do sindicato, porque o sindicato é credor. Então, e o sindicato, nós entramos, porque o nosso, nós temos garantia real, porque é uma apropriação indébita. É isso que eu ia perguntar. É uma apropriação indébita. Porém, nós entramos, não quisemos fazer isso, até vislumbrando a possibilidade da empresa se recuperar e continuar gerando emprego, né? Porque para Pontal é extremamente importante, aquela unidade lá que está produzindo. Então, nós optamos por entrar no credor que não tenha garantia plena, então, e entramos no mesmo plano de recuperação de qualquer outro fornecedor.
Tudo isso buscando ajudar. Você também, há 2 anos, se eu não estou equivocado, nessa época do ano, final assim, você correu muito e se esforçou muito aí quando se discutia aí o encerramento das atividades da usina Albertina. Exatamente. 2 anos? Não, já um pouco mais. 3 anos? 4 anos. 4 anos. De 4 para 5 anos. Como é que terminou para o trabalhador essa reivindicação de salários, de encargos sociais, fundo de garantia? Não, a usina Albertina, ela tem uma particularidade que era o seguinte: o fundo de garantia dela estava em dia. Tá. INSS estava em dia. A usina Albertina, ela parou de funcionar com a sua dívida trabalhista, tudo em dia. O que ela não teve como fazer foi a rescisão de contrato. Tá. Ela não conseguiu pagar as verbas rescisórias. E aí nós ajuizamos a ação e fomos buscar bens que garantisse aquele pagamento. E aí sim vem a dificuldade, porque o que tinha no nome da usina Albertina estava todos penhorados, embora a dívida trabalhista tenha prioridade, mas e não se acha nada em nome da pessoa física. Recente agora nós encontramos um terreno muito grande lá em Ribeirão Preto, da qual já de pronto fizemos a penhora, o que vai garantir, então logo a justiça se pronuncie e leve esse terreno a leilão, por consequência o dinheiro entra na conta do processo e aí então é distribuído para os trabalhadores da usina Albertina. Mas os trabalhadores da usina Albertina não tinham fundo de garantia atrasado. Não tinha. Graças a Deus, porque agora você viu o que o Supremo fez com os trabalhadores com relação ao fundo de garantia? Antes nós tínhamos 30, você podia reclamar 30 anos de fundo de garantia. Agora vem o Gilmar Mendes, baixou uma norma mudando isso e botando 5 anos. Então, por exemplo, nós temos um problema no Carouro. O Carouro faz muito mais de 5 anos que não deposita fundo de garantia. E aí, eu só posso reclamar 5 anos? Então, nós estamos tratando disso também, queremos levar essa reivindicação ao Supremo e dizer para o Supremo: olha, vocês estão equivocados. Num momento de crise desse, a primeira coisa que eles param de fazer é depositar fundo de garantia. Então, na usina Santa Rita aqui agora, tem gente que tem 20 anos lá, tem 10 que não deposita fundo de garantia. E aí, ele só pode reclamar 5 ele perdeu? Não é justo, não está certo isso. Então, nós estamos trabalhando para reverter essa situação. E no estado de São Paulo, Antônio Vitor, até porque você é vice-presidente da Força Sindical do estado de São Paulo, existem outros casos de usinas também que não estão pagando salários? Não, nós temos vários casos, são vários. A maioria das usinas não estão conseguindo cumprir com a legislação trabalhista. Então, estou te dando esse exemplo. Esse grupo virgulino, eles têm usina aqui em Catanduva e tem usina lá em Itapira. São 4 unidades. E as 4 unidades passando por dificuldade. Ou seja, não está conseguindo honrar com os compromissos deles. Aqui, a usina Santa Rita, que está aqui a 80 quilômetros de nós. 600 aqui, funcionários, né? A usina na indústria, né? Indústria. Aí você bota mais 1.000 e pouco na lavoura, mais 300 ou 400 na motorista, entre motorista e condutor e tratorista. Então, seguramente vai aí a 1.300, 1.400 funcionários. Você acha que esse contingente de mão de obra corre risco de passar o Natal sem receber? Com certeza absoluta. Com certeza. Ali em Santa Rita tem uma particularidade, porque é uma usina, é um dono, né? Tem uma família só, é um dono. Família Cury. A família Cury. Nelson Cury. Nelson Cury. Então não tem filhos, não tem irmão, não tem nada, é ele. E ele tem um dinheiro depositado do Mato Grosso, tem um dinheiro de uma desapropriação que o INCRA fez numa fazenda dele, e esse dinheiro está retido na Justiça Federal. E nós estamos tentando liberar esse dinheiro. Se liberar esse dinheiro, resolve o problema da usina do dia para a noite. Mas, infelizmente, a nossa justiça é morosa demais, sabe? Por mais que você pondere, por mais que você diga que é verba para alimentar, e mesmo assim troca juiz, aí o juiz que está lá é substituto e não libera esse dinheiro, sabe? É uma coisa de maluco. Então a usina Santa Rita está nessa situação por burocracia. Pura burocracia da nossa justiça. Né? Porque foi uma desapropriação que o INCRA fez na fazenda. Na época ele não concordou com o valor da desapropriação
Aí o INCRA veio, depositou em juízo, né, o dinheiro, e agora com essa crise e tal, ele retirou o recurso, ele concorda com o valor que está depositado, mas aí a burocracia não deixa liberar esse dinheiro que poderia estar resolvendo o problema tanto da usina como dos trabalhadores. E não se vê nenhuma ação, nenhum pronunciamento dos deputados que integram na frente parlamentar em defesa do etanol em função dessa situação? Pois é, rapaz, eu não vejo nada produtivo dessa frente parlamentar, sabe? Eu acho que frente parlamentar... Criada com o apoio dos trabalhadores. Na verdade, iniciativa dos trabalhadores. O nome já fala, parlamentar, né? É para falar, só fala, não tem ação. Então eu acho que precisava ser uma frente executiva, ou seja, vamos executar. Parlamentar não adianta nada, só fala, sabe? Até papagaio fala, então não adianta. Então quando se fala frente parlamentar, o parlamentar já vem de parlamento, de parlamento vem de fala, então é só conversa, é só parlatório. Fala. É parlatório, né? Então já vem do parlatório. O Golfeto é que poderia nos dar uma aula da onde vem isso, mas eu sei que parlamento é falar, então é falação. E de falação, chega, falação e boa intenção, o inferno está lotado. Então, a Folha de São Paulo, na última sexta-feira, noticiou que 600 trabalhadores da área industrial da usina Santa Rita fizeram um movimento de protesto lá em frente à usina reclamando. Não, estavam lá. Ontem eu estava lá. Você estava lá? Eu estava lá. Então, mas algum deputado dessas frentes parlamentares procurou vocês para prestar solidariedade? Nenhum, até agora. Até esse momento, eu digo assim, até ontem não, às vezes hoje procura. Mas está lá, a usina está fechada, demitiu todo mundo, todos foram demitidos, todos os trabalhadores foram demitidos e não tem, foi feito um acordo para pagar essas verbas rescisórias em 10 parcelas, vencendo uma semanal, né, cada parcela vencendo por semana. A empresa só cumpriu uma, não conseguiu cumprir as demais, né? E aí eu digo isso, aí que eu venho. Então, se o parlamento pode resolver, é só o parlamento ir lá no Mato Grosso, na Justiça Federal de Cuiabá, e pedir para o juiz dar um despacho liberando. Tem 67 milhões do grupo depositado numa conta em juízo, que não há mais controvérsia, que o Nelson concorda com o valor, ele não discute mais o valor, porque ele quer resolver o problema aqui. Então, é só um parlamentar desses aí ir lá em Cuiabá e acertar com o juiz para dar um despacho e liberar o dinheiro para pagar os trabalhadores que estão passando fome em Santa Rita do Passa Quatro. Aqui, ó, no coração da Califórnia brasileira. Nós estamos falando em quantas famílias, quantos trabalhadores ao todo? 1.200, 1.300 trabalhadores entre rurais, motorista, administrativo e indústria. Vitor, deixa eu fazer um parêntese aí no que você está mostrando esse quadro, que é um quadro pior do que se podia se imaginar. Muito pior. O pessoal está passando dificuldade de boca. De boca. Isso eu posso sentir lá na porta, o pessoal fala claramente. Não tive dinheiro esse mês para fazer compra. Não tive como pagar água, não tive como pagar luz. Então isso é... E empregados de 25 anos de empresa, de 20 anos, de 24, de 22. Tudo empregado acima de 10 anos de empresa. Isso é doloroso, sabe? E você... Aí que vem, cadê o parlamento, então? Verdade. No ano de 91, a fusão Zanini-Dedini, havia, à época, uma radicalização por parte do Sindicato dos Metalúrgicos, presidido pelo Hélio Cândido, que estava ligado à CUT. A CUT que está tentando, novamente, tomar conta do Sindicato dos Metalúrgicos Sertãozinho. Você, à época, fundador da Força Sindical. Isso. Você foi apresentado aos coordenadores da comissão de fábrica da Zanini, e já havia se discutir uma fusão, o Zanini e Dedini, para a criação da DZ, e você abriu um canal de interlocução através do Luiz Antônio Medeiros, que era presidente da Força Sindical,
para que a Força Sindical instalasse a sua primeira regional fora de São Paulo, quer dizer, nem Rio de Janeiro teve, nem ABC, nem nada. Sertãozinho. Sertãozinho foi a primeira regional da Força Sindical. E coube a você assumir a presidência. Assumir o primeiro mandato. Naquele momento de muita dificuldade, não havia dinheiro para pagar salários, as demissões eram as centenas, né? A própria fusão já se vislumbrava que não ia solucionar nada, porque juntaram duas empresas quebradas, falidas, com problemas, não havia mercado, né? O Proálcool já tinha terminado da sua parte lá, e você conseguiu, graças a essa sua articulação política, né? Você conseguiu que os prejuízos fossem menores. No final, praticamente todos os trabalhadores receberam. Acomodou a situação. Isso. O problema é que acomodou a situação. Isso. E muitos desses trabalhadores, inclusive, acabaram criando outras empresas. Hoje tem um monte de empresas dessas 650 indústrias de Sertãozinho, com certeza. Grande parte delas surgiram de lá. Isso. Como é que você vê, comparado ao que aconteceu em 91, com o que você está vendo hoje com a indústria de base aqui em Sertãozinho? Então, eu acho que hoje a situação ainda é pior do que aquela, porque o momento é mais difícil, né? Então, naquele momento existia a possibilidade, porque a gente vislumbrava e se via uma luz no fim do túnel. Ou seja, vai haver um aquecimento. Se nós produzimos carro a álcool, naquele momento nós pensávamos tem que produzir carro a álcool. Aí desenvolveu o carro flex, quer dizer, o consumo tem, a oferta tem, o mercado tem, o que não temos, nós não temos é uma política voltada para o setor. Ou seja, nós precisamos retomar a política de incentivo ao álcool, ao carro a álcool, porque é muito fácil você segurar o preço da gasolina quando quem está bancando o preço da gasolina é o álcool, né? Se numa mistura de 1 litro de gasolina 25% é álcool, se você colocar cada 4 litros de gasolina, 1 é álcool. Para cada 4 litros de gasolina tem 1 de álcool. Então, o álcool... Desculpa, e a Petrobras recebe pelo preço de gasolina o álcool? Exatamente. E vende do jeito que está. Aí, o que você vai fazer? Aí, você pega hoje a Petrobras, que arrebentaram com a Petrobras aí, e hoje você só vê escândalo em cima de escândalo dentro da Petrobras. Então... qual que é a luz no fim do túnel? Por isso que eu falo assim, por que é pior hoje? Eu não consigo ver luz no fim desse túnel. O que a gente está vendo é que a cada dia fecha uma empresa, a cada dia fecha uma usina, e a tendência é fechar mesmo, sabe? Principalmente essas empresas familiares. Porque o que vai sobrar aí são os grupos, as holds, né? Essas grandes holds que vêm aí, e que não existe a figura do patrão, que não existe a figura de nada, que vem e que não troca um parafuso da usina e que vão tocar a usina até ela se degradar todinha. A hora que ela estiver totalmente no pó, eles fecham, demitem todo mundo e vão para outro país, vão para outro lugar. É isso. Infelizmente é isso. Ou o nosso governo ou essa cadeia produtiva acorda e toma consciência e vai para a rua, ou nós botamos bloco na rua para dizer para esse governo que nós estamos aqui e que nós temos que preservar o nosso emprego, nós temos que preservar nossas famílias, ou a gente vai para a rua com isso aí, ou daqui a pouco vai estar todo mundo desempregado. A propósito, o José Coral, presidente da Associação dos Plantadores de Cana de Piracicaba, vice-presidente da Coplacana, ele numa entrevista que nos concedeu há 4 programas, ele sugeriu, ele já tinha feito essa proposta, aliás, na verdade foi a própria Coplacana que no ano passado, em julho, lançou essa ideia, boicote a produção de etanol, vamos todo mundo parar, não se produz mais etanol para forçar a Petrobras a fazer com que a presidente Dilma começasse a tomar assento e começasse a anunciar medidas a favor da cadeia produtiva sucroenergética. Na época não puderam avançar porque havia muitos contratos formalizados com as usinas, contratos que estipulavam multas altíssimas, então não adiantava parar. Tinha que entregar. Momento. Ele, há quatro programas atrás, gravamos esse pronunciamento dele lá em Piracicaba, ele foi muito claro. Eu proponho um boicote ao início da produção da próxima safra 2015-2016. Eu até confesso que fiquei assustado pela proposta dele, porque quando você pega
um jovem até como você, né? É uma situação, agora você pega uma pessoa com a experiência, com a liderança, com a respeitabilidade que o José Coral tem, com a história que ele tem em favor da cadeia produtiva sucroenergética, uma história muito parecida com a sua, na medida em que são histórias onde as pessoas assumiram posições, tiveram a coragem de assumir posições. Talvez falte isso para as outras lideranças nossas. E ele fala aquilo de uma maneira muito clara, ele fala, não tem outro jeito. Eu, na sequência, no programa seguinte, entrevistamos o Ismael Perina Júnior, parceiro nosso já de muitos anos também, e o Ismael hoje preside a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura, o mais alto órgão do setor governamental que reúne representantes da iniciativa privada e governamental, vários ministérios, onde se discutem as questões estratégicas da cana, do açúcar e do etanol. E o Ismael Perina fala, olha, eu não posso falar como presidente da Câmara Setorial, mas vou falar como produtor. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Programa da semana passada, entrevistamos aí o secretário da Indústria do Comércio, Relações do Trabalho, Agricultura e Abastecimento, de Sertãozinho, Carlos Roberto Liboni. Aproveitei a mesma deixa de agora. Proposta do José Coral é essa. O que o senhor acha sobre isso? Não vejo outra saída. Você está dizendo a mesma coisa. Não tem, Ronaldo, não tem como, sabe? Ou você, isso é milenar. Se não tá te valorizando, o trabalhador é isso. Não valorizou, ele cruza o braço. Não valorizou o fornecedor de cana, não entrega cana. Não valorizou a produção do álcool, não entrega álcool. É a única forma que tem da gente resolver esse problema. Agora, o problema é os contratos passados com datas futuras. O que acontece? Eu vejo hoje, por exemplo, a usina Carulo, que está em recuperação. Ela está recebendo agora, para fazer a entre-safra, para cumprir o plano de recuperação, a safra de 2016. Ela já está recebendo. O investidor... Antecipações. O investidor, ou seja, eles só vão moer e vão produzir, porque a safra já foi vendida e já recebeu. Isso está acontecendo com todos. Eu me reservo aqui de não citar nomes de empresas, de usinas, que eu acompanhei no longo da nossa trajetória, que tinha 2 safras guardadas, 3 safras guardadas, que não precisou vender, tanto do álcool como de açúcar. Eu já ajudei essa usina a arrumar tanques com outras usinas para guardar álcool. Essa mesma unidade hoje já fez venda antecipada. Ou seja, além dela não ter o estoque, vamos supor, o estoque regulador do fluxo de caixa dela, além dela não ter mais, ela já fez venda futura. E venda futura, meu amigo, não tem. Isso aí qualquer dona de casa, qualquer cidadão sabe disso. Se você vender uma coisa hoje, para você receber, para entregar daqui a um ano, se o preço é 10, cai para 5. Ou seja, eu estou te pagando hoje, mas que dia que você vai me entregar? Não, o ano que vem. O ano que vem eu te entrego. Você sabe que o preço cai. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje no setor sucroenergético do nosso país. Infelizmente, ou essas lideranças da cadeia produtiva, e principalmente a dos empresários, porque é eles que são os borra-bota. Os borra-bota são eles, é eles que têm medo. Então, ou eles tiram a bunda da cadeira. Eu falo, eu tenho um grande amigo em Barretos, que é o Cacá, de Barretos. O Cacá sempre fala uma coisa: vamos parar de capinar sentado. Frigorífico Minerva? Não, ele é comentarista de rodeio lá em Barretos. Ok. Ele é comentarista, o Emílio Carlos dos Santos, até é leiloeiro oficial, é um grande amigo que eu tenho. E ele fala muito isso: vamos parar de capinar sentado. Sabe? Capinar tem que ser em pé e molhar a camisa. Então, é isso que a gente fala para as lideranças das usinas, de um elo da cadeia, porque os fornecedores sempre estão prontos para entrar em campo. Quando você fala do Coral, eu junto ao nome do Coral o Maneco Hortolã. Sem dúvida. O Manuel Hortolã também, há quantos anos está aí, lutando, pelejando, sempre que chamado comparece, sempre que chamado está junto com a gente. Então eu reclamo da liderança dos empresários
tanto metalúrgico como do setor... Da indústria de base, como das usinas. Tanto as lideranças da indústria de base, quanto da liderança do setor sucroenergético. Nas reuniões, nas negociações entre os trabalhadores, quando são feitas aí as avaliações todas, qual é a opinião que o empresário tem dessa situação? Olha, eu comparo muito grande parte dos usineiros, e principalmente da liderança dos usineiros, aquele caçador que põe os cachorros no mato e fica no trieiro esperando a caça. E eu tenho falado disso. Sabe, eles mesmos não querem dar cara para bater. Eles querem que você vá para a rua gritar por eles. E eles mesmos ficar lá no berço esplêndido. Eu falava muito isso quando nós fizemos aquela campanha para incentivar o carro a álcool, para consumir carro a álcool. E eu me lembro que eu chegava na reunião do conselho da usina Santa Elisa e só tinha carro a gasolina. Ou diesel. Ou diesel, aqueles carrão, as BMW, os carrão do pessoal que era do conselho de acionistas. Os acionistas da usina, cada um num carro importado e que era tudo a gasolina. E eu vim e dizia para eles, mas escuta, nós não estamos em defesa da indústria brasileira, nós não estamos em defesa do álcool. Então, o exemplo tinha que vir de casa. Vocês, usineiros, tinham que ser os primeiros a carro a álcool. Né? Como é que eu vou comprar um carro da Ford se o vendedor chega de Fiat ou de Chevrolet? Não tem jeito. Então, o exemplo tem que vir de casa. E eu sempre falei isso para eles. Eles têm que ajudar a resolver o problema. Não adianta eles achar que se nós formos para a rua, alguém for para a rua, e eles não estiverem juntos, nós não resolvemos. Tem que ir a cadeia produtiva. Isso aí é tocado a 4 mãos. Trabalhador, fornecedor de cana, os bens de serviço, aí, bem de capital, a indústria de base e os usineiros. Aí eu acredito que a gente consiga. Que foi quando a gente conseguiu fundar a BBA, foi quando nós fomos para Brasília, junto com o governador Mário Covas, que fomos recebidos pelo Fernando Henrique, que aí se criou a BBA, se criou um monte de coisa lá, que trouxe o setor até então. 99. Que trouxe o setor até então, que foi quando nós saímos para a rua para fazer o grito pelo emprego e pela produção. E mais ainda, restabeleceu um equilíbrio às empresas e criou-se um ciclo virtuoso que terminou em 2007. E aí, Rodaldo, eles vêm com essas roads e aí fala assim, ela só pode comprar o distrito industrial. Só que aí ela vem e arrenda, o arrendamento passa para ela. Arrendamento de 20 anos e compra, para mim é a mesma coisa. Então, se não pode comprar, não pode arrendar também. Sabe? Então, é isso que eu falo. A gente tem colocado isso. Estão entregando as indústrias familiares. Porque antigamente, você entrava na usina, você falava com o dono, se não era com o dono, era com o filho, com o irmão, com o cunhado, e o problema se resolvia. Hoje não tem com quem você falar, não tem interlocução, são verdadeiras máquinas. Está igualzinho, está igual quando você pega seu celular para fazer uma reclamação, você fica falando com máquina. Uma negociação salarial com 2 grupos distintos familiares. Grupo Viralco, usina Santa Inês, família Toniello, São Francisco... Grupo Balbo. E Santo Antônio, Grupo Balbo. Você trata diretamente com o seu Clésio Balbo? Diretamente com o patrão. E na Viralco trata com o Toninho Toniello? Com o Toninho Toniello. Tá bom. Essa negociação é uma. São parecidas as negociações. Agora você vai tratar com o Biosev, Grupo Luiz Dreyfus. Não tem jeito. Aí é lá em São Paulo e aí você trata com executivos. E qual é a diferença dessa negociação? A diferença é que o executivo, quanto menos ele puder dar para você e somar mais para a empresa, é a missão dele, a função dele. Eu acho até que ele ganha comissão por isso. Né? São pessoas altamente treinadas, altamente preparadas, alguns com sotaque que você vê que faz muito pouco tempo que está no Brasil. Todos falam português? Falam português, mas um português muito ruim, sabe? Com exceção aos RH, mas os diretores são franceses, o pessoal fala português, mas com dificuldade. Ou seja, não tem compromisso nenhum com a nossa cidade, com o Brasil, com nada. Eles vieram aqui para ganhar dinheiro. E se não der dinheiro, eles vão desmontar e vão embora. Mas não ganha dinheiro nenhum, né? Até porque se não tem sido competentes para tocar o negócio deles. Eu vi uma entrevista da Margarida Davis, que foi o pior negócio da vida dela, foi entrar no setor sucroenergético.
O pior negócio. Eles sempre militaram, trabalharam dentro do setor de citros, né? de laranja, de extração de óleo, e aí foram entrar nas usinas, e aí com isso, com certeza, segundo ela, foi o pior negócio que ela já fez na vida dela. É verdade que você teve uma discussão pública com ela, que ela veio para cá para fechar a Jardinópolis, como de fato fechou, depois negou que não era verdade, você foi lá e... Não, ela falou que não veio. Que não veio. Ela falou que não veio, e ela veio. Ela veio. Você a viu aqui? Ela foi vista, não por mim, mas foi vista aqui, tratou-se aqui, tanto é que tão logo o avião dela decolou do Vassoural e foi embora, daí 3 dias a Jardeste fechou. Isso. E ela dizia então, que não tinha vindo, veio, né? Que não veio. Então, fechou a Jardeste. Eu lembro que, eu estou rindo porque esse pessoal de fora, eles vêm com uma ideia de que nós somos primitivos, né? Que somos aborígenes, né? Que dá para dar um tombo cá, outro lá, que vai embora. Eu recordo que eu, modéstia à parte, até porque eu tenho um amigo que eu prezo muito, eu tenho até como meu irmão, ele me telefonou de madrugada e falou, olha, pode escrever aí no clipe em Brasilago que a Jardeste vai ser fechada. Eu digo, como é que você sabe disso? Não, porque a Margarida Dreyfus esteve aqui ontem, anunciou, vai estar fechada. Eu soltei a notícia. E aí, foi uma coisa engraçada na minha carreira de mais de 45 anos de jornalista, Vitor. Eu recebi um telefonema no meio da tarde do dia seguinte, ESPN. ESPN é um canal de esportes internacional. E o cara me ligou e falou assim, Ronaldo, eu queria 2 coisas. Pois não, o senhor tem o telefone do Antônio Vitor aí, presidente do sindicato? Tenho sim. Ele me ligou. Dei o seu telefone do sindicato, dei o telefone do seu celular. Diga, a segunda coisa, o que você quer? Quer contratar ele para comentar esporte? Eu falei assim, não, eu vou lhe contar uma coisa. Eu quero a sua autorização para publicar a sua matéria em âmbito internacional. De que matéria? A matéria da Margarida Dreyfus. Da Margarida Dreyfus, que veio fechar a usina aqui. Pode usar, está autorizado sim. Você pode passar um e-mail, eu passo. Digo, agora, o que a ESPN tem a ver com o fechamento da usina Jardeste em Jardinópolis? Ele falou assim, é que você não sabe. Ela é presidente e patrocinadora de um clube francês, de Marselha. E trata a sua comissão técnica, jogadores, funcionários, como se trata um animal. Aliás, nem animal se trata tão mal como ela trata. O pessoal lá na França tem horror a ela. E nós queremos mostrar para ela que não é só na França que ela judia dos seus trabalhadores e dos seus colaboradores. E a notícia saiu. E foi uma coisa super engraçada no sentido uma informação de Jardinópolis, ao lado de Ribeirão Preto. Para Marselha, na França. Para o mundo inteiro, né? E é bem o que você falou, quer dizer, esse capitalismo selvagem dessas grandes corporações não tem limite, né? Você vai, pega, fecha, acabou, vai embora. Não tem nada, eles não têm compromisso nenhum, né? E é deprimente. No dia 1º de maio, no maio passado, eu fui lá na usina São Geraldo, antiga usina São Geraldo. Dá dó. Dá dó você ver o tamanho do mato, as coisas caindo, tudo degradado, acabando. E aí você fala, puxa vida. Totalmente fechado, né? Você está falando de São Geraldo, não está falando de Santa Elisa. A São Geraldo, tudo fechado, o aeroporto, o campo de futebol, acabou tudo. Infelizmente acabou. Então, eu acho que assim, e aí eu fico pensando, os antepassados, né? O pessoal que criou aquilo, que fundou aquilo, que batalhou tanto, né? Que fazia questão, né? Eu me lembro do seu Humberto. O seu Humberto fazia questão que no aeroporto não podia ter sequer aquele picão. Imagina. Sabe? Tinha que ir lá, os caras arrancar picão por picão. E hoje você vê aquilo lá, aquele matagal daquele jeito. Ou seja, o corpo do dono nem não esfriou ainda, porque ele morreu, mas nem não esfriou e já acabou tudo. Então, altamente complicado, altamente... Deixa você muito triste, sabe? Porque eu estou nesse setor desde 74. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, lá na usina açucareira Passos, em Passos. Eu tinha 14 anos. Então, de lá para cá, eu nunca mais trabalhei em outro setor que não fosse o setor sucro energético, o setor açucareiro. Nós falávamos setor açucareiro. E quando vim para São Geraldo, aí então fundou-se a Cimisa, né? Cimisa nasceu lá dentro da usina São Geraldo.
E hoje você vê a Cimisa tomando o mesmo rumo da usina São Geraldo. Triste. É triste e deprimente. Eu fico imaginando aqueles funcionários mais antigos que trabalham. Nós trabalhamos até junto. Eu vejo hoje assim a amargura no olhar, sabe? A amargura do... Poxa, mas eu trabalhei 20 anos e sequer estão me pagando agora na saída. Né? O muito obrigado que estão me falando é não me pagar meus direitos, né? Isso que é... E aí, o direito está preservado? Está preservado. Está garantido? Está garantido. Mas quando? Né? Para quando? O supermercado não espera. A Força e Luz muito menos. A água também não espera. A mamadeira da criança, a hora que ele chora lá, se você não pôr a mamadeira na boca dele, como é que faz, né? Então essas coisas não espera decisão judicial. Então é isso que precisa as pessoas conscientizar. E talvez o que seja tão grave quanto o que você está dizendo, Antônio Vitor, é a questão da vergonha do ser humano, do cidadão, do chefe de família. Porque uma coisa é você ser um vagabundo, você ser o irresponsável, você não está nem ligando para nada, para compromisso algum. Outra coisa é você acordar cedo, trabalhar, honrar o seu compromisso. E de uma hora para outra, eu imagino que o quanto essas pessoas que estão sendo demitidas estão, além de ficarem sem um novo emprego... dano moral muito grande. Exatamente. Quer dizer, é um candidato sério a uma depressão, porque com que cara ele olha sua família, olha sua esposa, seus filhos, olha o dono do mercadinho, dono do açougue, porque da padaria, porque ele não é um fracassado. Ele cumpriu com o papel dele, ele foi atraído. Exatamente. Foi atraído para uma situação que poderia ter sido evitada se os responsáveis, se as lideranças empresariais tivessem tido a responsabilidade que não demonstraram até o momento. Essa que é a grande verdade. Mas é. Né? Quer dizer, o chefe de família sentado numa mesa na hora do seu café, na hora do seu almoço, do seu jantar, e tendo que comunicar que, eu fui despedido, não sei o que vai acontecer. Quer dizer, saber a gente sabe, né? Infelizmente. Mas há que se ter um chamamento para que realmente os empresários tenham mais responsabilidade. E aí posso generalizar, sim. Vou generalizar. Tenham mais responsabilidade porque cabe a eles uma ação. Aquilo que eu vi, fui testemunha, muitas vezes embarquei em avião com você para Brasília, muitas vezes era jatinho, avião de carreira, vi você entrando no Palácio do Planalto, vi você dando carteiraço para entrar, vi você abrir porta do Palácio dos Bandeirantes, Palácio do Planalto, gabinete presidencial, gabinete de governador, levando junto consigo lideranças do setor das usinas com crachá assessor da força sindical ou do seu sindicato. Isso eu vi, quer dizer, não é novidade nenhuma. Né? E, no entanto, você vê agora uma situação... Você acabou começando o programa falando disso. 2011, você vem alertando. Não há sensibilidade. Quer dizer, o empresariado tem que realmente acordar antes que seja tarde, se é que já não seja tarde. Eu acho que está tarde. Infelizmente... O que está aí... Agora, o poder de recuperação do brasileiro é um negócio assustador. Sabe? Assim como o alemão, o francês tem aquele poder de reconstrução, nós temos o poder de recuperação, sabe? Concordo. Nós ressurgimos das cinzas, nós somos como o Fênix, você ressurge das cinzas. Então eu acho assim, que precisa se tomar uma posição urgente, sabe? Porque é igual você está falando, eu estou dizendo isso porque eu acabo vendo isso e sentindo. Porque o trabalhador chega para você e fala, eu trabalhei, faz 25 anos que eu estou aqui. E agora eu tive que chegar para minha filha e falar assim, não vai ter como você ir para a faculdade, porque eu não tenho como pagar. Não tem, para o seu tratamento de dentista que não tem como o pai pagar, porque o seu pai foi mandado embora e não tem nem a possibilidade de quando vai receber as verbas rescisórias. O fundo de garantia não sequer estava depositado. Eu vejo, desculpe me interromper, eu vejo com que orgulho você e a sua esposa, a dona Ângela, comentam que a doutora Janice, médica, né, conseguiu se formar graças ao programa social das usinas, da bolsa, que tinha bolsa. Exatamente. Que tinha ainda as bolsas, que era batida do imposto de renda das empresas e que vinha daquela verba social lá, dos 2% para cada litro de álcool produzido,
1,5 de tonelada de cana, 1% de saco de açúcar. Isso, Antônio Vitor, é ascensão social, não é? O pai começou a trabalhar com 14 anos, sua esposa com certeza trabalhou com muito cedo, a vida inteira trabalhando. Filha médica, bem-sucedida. Graças a Deus. Graças a Deus. E tudo isso fruto ainda daquela verba social, que onde se permitia que a empresa concedesse bolsa de estudo para funcionário e filhos de funcionário, né? E que hoje não tem mais nada, acabou tudo. Alguma empresa, eu vejo isso, o Balbo faz muito isso, ainda concede bolsa, ainda concede alguma coisa, mas por deliberação própria. Né? Espontânea. Certo. Por isso que eu falo, a empresa quando é familiar é mais fácil. Você comentou outro dia também que há outras usinas que sequer pagam hoje um auxílio de carteirinha de plano de saúde. Não, uma grande parte, quem banca tudo é o empregado. São grandes usinas? São grandes usinas. E outras ela era 50%, outra paga 100%. Então, quando você vai nas familiares, a ajuda é maior. Certo. Sempre dentro do plano social, a ajuda é maior. Nesses grandes grupos, a DREF, nós não podemos pagar, a DREF paga 100%. Certo. O plano de saúde deles é 100%, o empregado não paga. Então, isso são algumas particularidades que você tem. Mas isso eu tenho aqui. Lá em Jabuticabal, por exemplo, que é da mesma DREF, não tem. Tá. Vai do poder de punch, de pressão e de negociação que o sindicato tem, que os seus trabalhadores têm junto com a empresa. Outro dia houve um problema também, parece que uma usina perto do sul de Minas, né, mas ainda no estado de São Paulo, onde o gestor se negou a deixar entrar os representantes do sindicato da alimentação numa campanha eleitoral, foi isso mesmo? Foi aqui em Itapiratiba, a usina Itaiquara. Ou seja, numa atitude maluca, né? Coisa que nós estamos em 2014, isso podia ter acontecido lá em 78, 67, 64, e aí foram impedidos, né? O pessoal foi impedido de ir lá para coletar os votos dentro da usina Itaiquara. Coisa absurda, coisa que você não vê mais em lugar nenhum do mundo, ali ainda aconteceu. Conseguiram resolver o problema? Está na justiça. Vitor, infelizmente nosso tempo está no fim. Eu quero lhe agradecer, elogiar mais uma vez a sua sinceridade, a sua determinação, a sua boa intenção de continuar ajudando a cadeia produtiva sucroenergética. Oxalá as lideranças do setor empresarial, tanto da indústria de base como das usinas, tenham a sensibilidade e venham novamente a fazer o que já foi feito em outras vezes, não tem milagre nenhum. Não. A indústria automotiva faz isso todo dia. Todos os dias, né? Todo dia. Todo dia. Lá, se a chuva vier do norte e não do sul, eles vão lá e fecham a imigrantes, fecham a Anchieta e resolve o problema da automobilística. Basta que aumente X% de carro no pátio, o governo vem e aumenta a parcela de financiamento, diminui o juro, tira EPI, faz qualquer coisa, mas resolve o problema da indústria automobilística. Isso é rapidinho. E ganha todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Até o governo ganha, porque acaba arrecadando mais impostos. Agora, o setor sucroenergético está aí nessa pitimba, caindo pelas tabelas há tantos anos e você não vê essa mobilização por falta de iniciativa dos empresários. Os trabalhadores estão aqui, a qualquer momento. Se quiser que saia para a rua, que vamos gritar, nós vamos daqui, vamos para Brasília, vamos para qualquer lugar. Vamos no Papa se precisar. Mas precisa-se que os empresários, os patrões do setor sucroenergético estejam juntos. Vitor, muito obrigado. Eu quero vê-lo outras vezes aqui conosco. Sempre que você julgar necessário, me chama, me convoca e eu aqui me apresento. Obrigado mais uma vez. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, obrigado.